Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às previsões? Então vamos lá às previsões. Olha, presta atenção, tá? Este é o horóscopo especial de final de semana, você já sabe que ele é diferente, ele é maior, ele tem mais coisas, né? Eu trago aqui o conselho especial para a área do amor, eu faço as previsões com o tarô, tem aqui o baralho chinês. Você pode escolher uma das duas cartas, carta da carta ou carta do livro, carta número 1, carta número 2. Lembre-se de deixar aí escrito o seu amém, que assim o seu nome entra na corrente de orações, tá? Isso é feito todos os dias, então não importa se você fez no dia passado, faça novamente para o teu nome entrar na nossa corrente, tá bom? E recitar, porque a corrente é feita todos os dias, né? E recite a quantidade de vezes que eu indico para o teu signo, ok? Como essa é uma previsão para 2 dias, ao final de semana você pode recitar a mesma quantidade. Então eu indiquei 7, você recita 7 no sábado e 7 no domingo, entendeu? Vezes a corrente de orações. Bom, mas então vamos aqui às previsões, que Deus seja conosco. Se você não sabe a corrente de orações, a frase está aí nos comentários. E não importa se você não começou desde o início da corrente com a gente, você pode entrar na metade, enfim, a hora que você quiser. Só que, claro, quem bebe mais, mata mais a sua sede, né? Então, quem participou da corrente há mais tempo, está há mais tempo em contato com essa energia, recebendo essa energia, entendeu? Se aproximando mais a Deus. Mas dá para você pegar o bonde na metade. Tudo bem, nada impede, mas vamos lá. Então vamos às previsões. Áries, o Áries. Vamos lá, área da saúde, Áries. Carta do cavalo de paus. É uma carta boa. Tô gostando de ver. Você tá retomando a sua energia, a sua força, reabastecendo, carregando a bateria, né? Área aqui das amizades, o 5 de ouros, representa normalmente coisas que você não consegue pôr em prática aí dentro dos assuntos de amizades, né? Normalmente algo que você desejava fazer e vê ali que não consegue, as coisas não saem como você gostaria, então evite fazer muitos planos para este final de semana a nível de amizade, tá bom? Olha, área aqui da família, a carta do Pajem de valete de copas ou pajem de copas, é a mesma coisa. Então, essa carta ela pode representar a facilidade para se aproximar de filhos, é uma carta que normalmente fala de filhos, né? Ou se às vezes você é o filho, você se aproximar do seu pai, da sua mãe, mas normalmente fala mais de se aproximar de filhos. É uma carta mais leve, mais light, uma energia mais amigável também para lidar com assuntos familiares. Bom, assunto profissional, essa é a carta da Imperatriz. Ótima carta de comunicação, é a carta das vendas, carta dos marketings, carta das negociações. Então é uma carta que favorece. Se você vai passar por entrevista, favorece até no seu marketing, vender a sua imagem, né? Mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, representa muito um momento aí de você buscar por mais informações e procurar fazer novos contatos, ok? Olha, área amorosa é a carta 10 de bastões. E essa carta representa muito aí situações complicadas, mas que você consegue até o final aí desse período ter a vitória. Então fala assim de coisas que você realiza com mais dificuldade, com necessidade de mais empenho, de mais esforço dentro do relacionamento. Cuidado para não fazer muitas programações, porque como é uma carta que diz que as coisas são um pouco mais difíceis de serem feitas, então o ideal é você ficar um pouquinho aí mais de molho, deixar as barbas de molho, como a gente costuma falar, né? Deixar a situação mais de molho. Se você tá conhecendo alguém, olha, vai dar um pouco mais de trabalho, assim, se você quiser se dedicar muito a essa paquera, você vai sentir que a coisa tá um pouco mais travada, mas você se esforce, não se abale com os obstáculos, porque você consegue, no fim das contas,
se vê no positivo com a pessoa. Se você está à procura de relacionamento, essa carta ela traz muita dificuldade. Então eu não indico bem esse dia para você, tá? Olha, sua cor eu vou te recomendar, você pode usar o bege e recitar aí 4 vezes o versículo da corrente. Conselho especial aqui para você, ó. Encare sua sombra, seja honesto consigo, lua negra, né? Então, essa carta aqui, as suas sombras muitas vezes são os seus defeitos ou as coisas dentro de você que você ainda não lapidou, tá? E que muitas vezes elas podem atrapalhar o relacionamento, elas podem aparecer, dar as caras dentro aí dessa relação neste final de semana. Então, às vezes algum medo, às vezes você, por exemplo, tem ciúme exagerado, aí de repente a pessoa faz alguma coisa e você fica com aquele ciúme, mas o ciúme é uma coisa sua. Tudo bem que a pessoa pode fazer ali às vezes alguma coisa errada, mas isso é uma coisa interior sua. Você também tem que saber se equilibrar para não se abalar com qualquer situação, tá bom? Então veja mais, é tempo de polir o seu interior para que o seu interior não atrapalhe o andamento da sua vida amorosa, entendeu? Bom, essas são as previsões para você. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo e que Deus te abençoe. Amém? Touro, vamos lá, Touro. A área da saúde é o As de Bastões, é uma carta de energia, viu? Só que normalmente pouca energia, então cuida daquilo que vem de bom aí para não ficar escasso, tá? Se você tem algum problema, vem boa energia, mas saiba cuidar também para aproveitar também, porque se você não tiver o bom cuidado, essa é uma carta que fala também que você gasta, você acaba não preservando aquilo que o universo, que Deus traz para sua vida. Área das amizades, o As de Copas, outro As, hein? É uma carta boa para novas amizades ou até mesmo para começar a desenvolver novas coisas dentro das amizades que você já tem. Essa é uma carta de alegria, de desenvolvimento de sentimentos, normalmente você conseguindo se tornar uma pessoa mais íntima com alguém, né? Alguém começa ali a se abrir mais para você ou se soltar mais com você, coisas do tipo. Área que da família é a carta 10 de espadas. Toma um pouquinho de cuidado, tá? Porque essa carta fala de situações ali que se opõem a você, às vezes familiares, ou às vezes coisas que você tenta pôr em prática e de repente você vê ali que a situação fica oposta àquilo que você queria, tá bom? Bom, área profissional é a carta aqui do Valete de Ouros. É uma carta boa para começar novos projetos, para iniciar novas coisas que você já vem pensando e só está esperando o momento para colocar ali, começar a colocar em prática, né? Então essa é uma carta boa para novos inícios, inícios de projetos, ok? Se você vai passar por entrevista, só tem um pouco de discernimento, porque normalmente essa carta ela fala que você pode demonstrar pouca experiência. Então, assim, se você está se candidatando para uma vaga muito importante, você tem que tomar mais cuidado ainda, tá? Com essa imagem que você tende a passar. Você está à procura de vaga, essa carta representa assim, oportunidades de porte pequeno. Então, pode caçar, mas tenha essa humildade se você está com muita fome, né, de emprego, de coisas muito grandes, aí isso pode te decepcionar. Área amorosa é o 9 de espadas. O 9 de espadas é a carta da culpa. Inclusive eu acho esse baralho fantástico. Algumas cartas ele desenha muito bem. Tá vendo que é um homem preso? Porque representa a culpa, representa você se prendendo a aquilo que você fez ou deixou de fazer na relação. E aí você acaba emanando uma energia um pouco negativa, porque você se culpa, porque você não aceita alguma coisa que está se passando ali na relação, porque você sente que você tem um pezinho ali naquela história, né? Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Tem que polir o seu interior. Se você está conhecendo alguém também, sabe? Você tem que entender também que você também não pode ser uma pessoa muito dura com você, porque o problema dessa carta é muitas vezes você agir com dureza com você. Então você também tem que reconhecer que você faz aquilo que você pode, né? E lógico, todos temos o dever de melhorar. Mas agora que você está com essa mão na consciência, faça o possível para melhorar. Se você está à procura de relação,
Também, porque essa carta ela não fala muito do outro, você percebeu? Ela fala muito de você. Ela fala que você não está se sentindo bem com as atitudes que a vida, que você tomou e que a vida te deu, as coisas que a vida te deu. Então você tem que repensar um pouco aí, ó. Sua cor eu vou te indicar o branco, pode recitar 9 vezes o versículo da corrente. E conselho especial aqui para ti. Recolha os cacos. Você perdeu a batalha, não a guerra. Então essa carta, ela representa muito isso, ó, ela tem total alinhamento com essa carta. Ou seja, alguma coisa que não deu certo e você está se culpando, mas está na hora de você se reerguer. Conforme a própria carta diz, está na hora de você recolher os cacos e restituir aí o teu interior para que você possa agir com mais equilíbrio, porque uma pessoa que está sofrendo desse jeito, está com o interior em desequilíbrio, e tendo o interior em desequilíbrio, você tem dificuldade para trazer equilíbrio para sua vida, né? As coisas começam muitas vezes de dentro para fora. Então, se você não se organizar, você não vai conseguir organizar as coisas ao teu redor. Então, presta atenção com essa situação, ok? Essas são as previsões para você. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima, ok? Gêmeos, área da saúde aqui para ti, ó, é a carta da torre. Presta atenção porque ela pode falar assim de situações ali de contratempos dentro da tua saúde. Não precisa necessariamente acontecer alguma coisa grande. Às vezes, por exemplo, é aquele dia que você acorda e não se sente com muita energia, com muito pique para fazer as coisas, entendeu? Área aqui das amizades, o imperador. Então, essa carta normalmente pode falar de uma pessoa com uma postura um pouco mandona dentro das amizades. Pode ser você ou pode ser uma outra pessoa. Então você vai ter que saber lidar com essas circunstâncias, tá? Área que familiar é a carta do valete de bastões. É uma carta de alegria, é uma carta de descontração, de novos ares, de coisas fora ali do habitual que te deixam com uma energia mais solta, você consegue se soltar mais com familiares, parar para pensar mais na alegria do que na tristeza. Isso é uma coisa que conta muito, principalmente na época em que a gente está vivendo com essa situação que aflige o mundo, né? Área aqui profissional é a carta 5 de copas, essa é a carta da decepção. Decepção. O resumo é esse. É isso, decepção. Decepção com, às vezes, metas que você não atinge, às vezes pessoas que te decepcionam, às vezes a pessoa não faz o que deveria, alguém que trabalha com você, ou um cliente que erra, pisa na bola. Enfim, N são as possibilidades, tá? Mas você precisa ter essa paciência também, saber se restituir dessas questões para você também não com isso não ficar uma pessoa mais fechada ou começar a não lidar de modo positivo com a vida profissional. Se você está à procura de vaga, essa carta também diz que coisas te chateiam, provavelmente coisas em que você não teve sucesso, e é preciso de você ter ali Deus muito à frente, presente para te trazer paz. Se você vai passar por entrevista, também alguma coisa tende ali a não te alegrar, né? Alguma coisa ali que te decepciona, mas você vai ter que ter muita sabedoria para lidar e mesmo assim de cabeça erguida dentro dessa entrevista, ok? Área aqui amorosa é a carta da papisa. Eu apelido essa carta de carta dos calados, né? Porque essa é uma carta que normalmente ela fala de pouca conversa, pouco contato, pouca aproximação, pouca demonstração de afeto, pouco quase tudo, né? Então, assim, você tem que ter discernimento. Não é aquele final de semana para muita interação, sabe? Para viver grandes aventuras, grandes alegrias dentro da vida amorosa. Você vai ter que aprender ali a lidar. Essa é uma carta muito mais de pensar do que de agir, de planejar do que fazer, entendeu? Então tenha essa paciência, essa ponderação e use isso a teu favor para você se organizar e parar para pensar melhor ali o que você quer da vida amorosa. Se você está conhecendo alguém, a mesmíssima coisa, também sem tirar nem pôr. E se você não tem alguém, também não é uma carta que fala de novas aventuras, entendeu? Agora lá, bora lá. Sua cor, vou te indicar o amarelo bem clarinho, pode recitar 7 vezes o versículo da corrente, ó, conselho especial para você. Boas notícias chegarão, aguarde, que maravilha, viu?
Então, ou seja, provavelmente é por isso que você está uma pessoa pensativa. Às vezes você está à espera de certas coisas, né? E essa carta que ela simboliza muito, né? Novos acontecimentos positivos aí que você precisa aguardar acontecer, né? Então tem essa paciência porque essa carta já fala que as coisas tendem para melhor. Só que você tem que ter esse período de espera, tá? Para que você possa aí receber notícias positivas. Bom, lembre-se da energia geral final do vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima, amém? O Câncer, meu ascendente, hein, o que tem para nós? Área da saúde, Cavaleiro de Copas. Essa carta, ela é boa, porém tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque normalmente é uma carta que pode indicar que a gente tem tendência a querer comer mais ou fazer alguma coisa, as coisas gostosas da vida, né? E que se a gente exagerar, a gente pode também ali colher a erva daninha, né? Ou seja, os prejuízos. Bom, na área das amizades, 9 de copas, excelente carta. Essa é uma carta de celebração, de contentamento. É um bom momento para você ter alegrias com aquelas amizades que você já conquistou, aquelas que já são mais próximas. Porque essa não é uma carta que fala de novas amizades e coisas assim. É aquele momento de fortalecer aquilo que você já tem, as amizades, os laços que você já construiu. Mas é uma carta muito positiva para se aproximar dessas pessoas. Área aqui da família 2 de bastões. Essa é a carta do planejamento, da estratégia, da visão a longo prazo, de saber lidar com as coisas com visão, entendeu? Então é muito boa se você tem que organizar coisas em família, principalmente se você tem que planejar alguma coisa em família, é um período adequado, diz que você vai conseguir ali lidar com as situações. Área profissional é a carta do Papa ou do Sumo Sacerdote, também chamada de Hierofante. Essa carta representa muito aí, normalmente uma pessoa que possa te apoiar. Geralmente é um superior, geralmente é um chefe, um patrão, um supervisor, uma coisa assim. Então essa carta ela fala de um bom momento para lidar com os superiores a ponto de obter benefícios, né? Às vezes está precisando dar ajuda, ou às vezes está precisando ali conversar com alguma coisa e pedir a compreensão do seu chefe, do seu superior, é o dia para isso. Se você vai passar por entrevista, também diz assim que a pessoa se compadece da sua situação, né? Você consegue ali gerar um clima positivo, mas veja seu horóscopo mensal marca contratações. Se você está à procura de vaga, é hora de pedir auxílio. É hora de saber procurar e pedir ajuda. Mas normalmente essa ajuda, para mim, ela é mais no sentido de solidariedade, não necessariamente dando uma vaga. Às vezes ali te dando um apoio emocional, às vezes até um dinheiro, alguma coisa assim. Área amorosa é 4 de espadas. 4 de espadas é uma carta um pouco mais solitária, representa falta de conexão ou pouca conexão. Então já viu, né? Porque aqui essa carta ela fala de pouca sintonia, então você vai ter que aprender a lidar com essa situação neste dia, tá? Não, neste dia, neste final de semana, não é assim uma carta muito promissora. Se você já se relaciona a isso, se você está conhecendo alguém, também, sabe? É saber lidar com esses momentos aí que vocês precisam dar uma certa pausa. E se você não tem alguém, a carta 4 de espadas também não é muito promissora, sabe? Ainda tenha paciência. Olha, a sua cor, eu vou te indicar aí como mais favorável. Você pode usar aí o marrom bem clarinho e recitar 7 vezes o versículo da corrente. Olha, conselho especial. Compartilhe o seu conhecimento, tá bom? É o seguinte, às vezes você, principalmente você que já se relaciona ou está conhecendo alguém, às vezes você vê que a relação não está do jeito que você queria, né? E ela realmente não estará, como diz essa carta. Só que essa carta pede, olha, é preciso que você compartilhe, é preciso que você informe a outra pessoa. É preciso, porque às vezes a gente tem essa coisa, né? Da gente se incomoda com alguma coisa e não fala, e a outra pessoa fica sem saber. Fica Deus dará e o universo proporcionará, entendeu? Então, aqui essa carta ela pede muito para você expressar um pouco mais com a pessoa amada ou para a pessoa amada o que não te satisfaz, para que vocês possam ali corrigir um pouco mais o rumo dessa história. Porque aqui a minha intuição está falando que a outra pessoa não está sabendo direito como lidar com a relação. Então tá na hora de você expor um pouco mais o que você pensa,
justamente para ela ter até um pouco ali um norte do que ela vai pensar, não que ela vai seguir o que você fala, mas ela ter ali uma base para poder pensar, entender melhor a relação. Entendeu? Isso se você tá conhecendo alguém ou se tem alguém. Se não tem alguém, sabe, tá na hora ali de você saber se abrir um pouco mais, saber você saber fazer acontecer, entendeu? Então aqui tá pedindo um pouco isso, de você ter esse discernimento, essa humildade, de que tá na hora de você procurar se abrir um pouco mais, porque não há essa perspectiva de alguém vir até você. Você que tem que procurar se abrir um pouco mais, entendeu? Se tornar uma pessoa mais interessante. Bom, estas são as previsões. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Leão, vamos lá, Leão. Olha, Leão, área da saúde, Leão. Carta 6 de ouros. Então, o 6 de ouros, ele representa muito aí para você a seguinte situação, né? Representa basicamente você conseguindo lidar aí com a situação, entendeu? De saúde. É uma carta que pende para melhor, ou seja, você conseguindo ajustar aí as coisas, você conseguindo ter bom aproveitamento da tua saúde, entendeu? Área que das amizades é o eremita, é uma carta de solidão, então não é tão dada assim a grandes acontecimentos com amizades, pelo contrário, você pode até se sentir ali menos em contato, com menos interação e coisas assim. Área da família, a carta 2 de copas, ótima carta. Ótima carta, essa carta fala de vivenciar dentro da família mais o amor puro, né? Ou seja, normalmente quando sai essa carta é você conseguindo se aproximar de alguém pelo qual você já tem muito afeto, seja mãe, seja pai, seja avô, avó, o que quer que seja. Essa é uma carta muito boa para você estar presente na vida da pessoa que você realmente ama, a pessoa da família, entendeu? Então essa é uma carta muito boa de fortalecimento de laços e conexões. Área profissional, a carta 8 de ouros. Essa carta normalmente fala de novos aprendizados, até mesmo se você já trabalha, pode surgir ali alguma coisa que você se sente sem experiência, que tem que saber desenvolver, lapidar, e tudo bem, faz parte do processo, é só você ter paciência e dedicação. Se você vai passar por entrevista, pouco de cuidado, porque essa carta diz aí que coisas dentro da entrevista podem te pegar de surpresa, você ter pouca experiência para lidar com a questão, mas diz assim que se você tiver prudência, se preparar o melhor possível, mesmo que a situação ali vai te exigir algo um pouco fora do teu habitual, você conseguirá ali se sair bem, ganhar pontinhos nessa entrevista, tá? Se você está à procura de vaga, essa carta favorece mais para trabalhos de porte iniciante. Bom, área aqui amorosa é a carta 8 de bastões. Essa carta, ela é a carta, eu apelido ela de carta fora de controle, entendeu? Por quê? Porque a vida amorosa está fora de controle para você. Seja para bem ou seja para mal, aí depende muito, porque essa carta em si ela não fala tanto. Normalmente ela fala mais no sentido positivo, sabe? De que as coisas fogem do teu controle, mas elas caminham para melhor, é só você seguir o rumo ali, seguir o ritmo, entrar no ritmo, entrar na dança, entendeu? De acordo com a música que já tá tocando. Então essa carta, ela fala muito isso. Ela é uma carta dinâmica, né? Não é um final de semana assim para as coisas estarem paradas. As coisas acontecem, melhoram, evoluem dentro do relacionamento. Só que você tem que acompanhar o ritmo, porque senão você fica para trás, ou seja, senão você perde a oportunidade, não aproveita as coisas da relação e coisas assim. Se você tá conhecendo alguém, a mesma coisa. Não tem o que acrescentar. Se você não tem alguém, sabe, se jogue um pouco mais, porque a vida tá te dando um empurrão. Você pode sentir mais facilidade de procurar por novos relacionamentos, de se entrosar com as pessoas, de puxar assunto com as pessoas. Só depende de você aproveitar. Porque se você não seguir o ritmo daquilo que a vida te proporciona, você não vai ali ter resultado, entendeu? Porque você não entra na dança. A música tá tocando e você não aproveita, você não curte. Bom, sua cor. Eu vou te indicar aqui o vermelho bem clarinho. Pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. E olha só.
Conselho especial, eu sempre tenho muito do que desejo. Então essa carta está pedindo para você vibrar muito no positivo, desejar coisas boas, porque é como se coisas que você deseja acontecem neste final de semana, entendeu? Então você tem que procurar desejar coisas boas, porque quem pensa muito em coisa ruim acaba atraindo coisa ruim. Então você tem que rever isso dentro da tua postura. Lembre-se aqui da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Virgem, vamos lá, Virgem. Área da saúde é o 5 de espadas. Presta atenção, muitas vezes para mim essa carta representa perda de memória, esquecendo compromissos ou coisas que você precisa fazer, perdendo prazos, entendeu? Não conte muito com a memória. E se você estuda, se você precisa decorar conteúdos, coisas assim, então você já fica esperto, viu? Área aqui das amizades, a carta da Rainha de Bastões. Normalmente essa carta me fala de uma mulher muito boa, muito companheira, uma amizade, normalmente uma amizade muito companheira, entendeu? Área da família, essa é a carta do Rei de Ouros. Então, o Rei de Ouros, então, a minha intuição aqui do jeito que ela tá falando hoje, você pode sentir assim que não é um clima muito família, né? Essa carta muitas vezes para mim ela indica que as pessoas vão estar mais ocupadas, vão ter mais afazeres, coisas assim. Então tem esse discernimento, ok? A área aqui da situação profissional é a carta da Rainha de Espadas. Toma um pouco de cuidado, principalmente com mulheres dentro do trabalho. Porque essa carta normalmente representa alguma pessoa, geralmente mulher, que pode aí agir com certa aspereza, né, que pode atrapalhar, estorvar questões, assuntos dentro do ambiente profissional. Às vezes você está precisando pedir uma ajuda para uma pessoa, a pessoa não te estende a mão, coisas do tipo, entendeu? Então tem esse discernimento. Se você vai passar para entrevista, cuidado porque fala assim que o clima não é convidativo, não é auspicioso, né? Então você vai ter que realmente ter muita disciplina para saber lidar com a situação. Infelizmente não é uma carta que favorece, só tendo muito Deus aí para fazer um milagre. Se você está à procura de vaga, também não é uma carta muito favorável, viu? Ainda não é a hora. Área amorosa é a carta 3 de bastões. Essa é uma carta boa, principalmente a nível sexual, porque é uma carta de muita curiosidade, de desejo, de coisas, de fazer coisas diferentes dentro aí da sexualidade do relacionamento. Então, aproveita para explorar. É um dia que você quer, um período que você quer explorar mais a relação, o corpo, o desejo, o prazer, né? Veja só se a pessoa tá no clima, mas diz que você tem esses pensamentos mais picantes, esses desejos mais intensos, tá? Se você tá conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém também, essa carta ela fala muito nesse rumo, nesse sentido de curiosidade, de desejo. Até pode representar uma certa carência, mas mais a carência física do que propriamente emocional, mais o desejo do que propriamente o sentimento. E aí você vai ter que saber lidar com essa situação, porque ainda a situação em si, ela não oportuniza, né? Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, que não é nem favorável ficar entrando em contato muito pele a pele com os outros, né? Então você vai ter que saber dosar aí, mas pode se aventurar nos novos contatinhos, só que mais que isso não lhe é promissor, tá? Agora olha, sua cor, vou te indicar o laranja bem clarinho, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Ó, conselho especial, você atrai a vida dos seus sonhos, olha que maravilha. Mas assim, a minha intuição tá falando, continua pensando positivo, você tem uma cabeça muito fértil aqui de coisas que você vai desejar neste final de semana dentro da vida amorosa. Procura colocar isso na sua cabeça mesmo e peça para que Deus realize. Porque aqui tá falando que você vai ter os seus sonhos, a vida dos seus sonhos, né? Ou seja, sonhos que se realizam, mas eu não acredito que são de imediato. Pode até ser que não sejam nem para este período aí, nem para este final de semana. Mas diz que aquele plantio você já está fazendo, né? Você já está despertando, você já está preparando o terreno para a coisa ficar mais fácil depois, tá bom? Bom, essas são as previsões. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe, amém? Libra, vamos lá, Libra. Área da saúde é a carta da força. Começou bem. Força, energia, disposição, melhoras. Ótima carta.
Área aqui das amizades, a carta da Rainha de Ouros. Olha, normalmente essa carta pode falar assim de alguma amizade assim que tá mais intertida nos afazeres, pode não ter tanto tempo para você, normalmente uma mulher, né? Que tá ali mais conectada a coisas que ela precisa fazer da vida dela. Então você pode sentir às vezes um pouco de falta dessa pessoa estar ali presente. Área familiar, a carta 10 de copas, essa é a carta da realização dos sonhos, tá? E desejos. Ou seja, não precisa ser todos os sonhos e nem não necessariamente grandes sonhos, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho o sonho de que minha família pare de brigar, esteja mais tranquila, e de repente você percebe que ela assim está. Então essa carta muitas vezes ela fala de coisas que se realizam ali, sonhos que você tem que se realizam dentro da família, entendeu? Área profissional, a carta 4 de ouros. Essa carta ela é muito boa para manter rotina, tá? Ela é muito boa ali para você manter a disciplina, manter as coisas em ordem. As coisas não fogem do padrão, pelo contrário, elas permanecem no padrão. Se você vai passar para entrevista, é uma carta que causa boa impressão. Só se preocupe em se destacar também, tá? Se você está à procura de vaga, então tô sentindo que representa vaga sim, pode caçar e que você pode encontrar. Vá com fé em Deus. Área amorosa é a carta do Rei de Espadas. Então, o Rei de Espadas, ele representa uma certa frieza dentro da relação, né? Normalmente a figura masculina ou a pessoa mais ativa dentro desse relacionamento. Então essa carta representa uma certa frieza, um clima que não está muito quente, caloroso, e muitas vezes essa carta ela pode indicar cobranças, uma das partes aí desse relacionamento cobra mais a outra, é, aceita menos as coisas, no sentido de às vezes você fala, a pessoa rebate, ou a pessoa não quer fazer do teu jeito. Então tem esse discernimento, essa paciência para lidar com essas circunstâncias, tá? Se você tá conhecendo alguém, é a mesma coisa. Se você não tem alguém, essa carta também não é uma carta muito acolhedora e de renovação amorosa. Mesmo se às vezes aparecer alguém, a tendência é que apareça alguém de personalidade um pouco difícil, tá? Bom, sua cor. Eu vou te indicar aí para você, você pode usar o preto com branco, mas mais preto que branco, tá? E pode recitar aí 7 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, perdão. É conselho especial, é o costume de sempre passar os dados astrológicos. Conselho especial, ó, saiba dizer não. Ou seja, vai ter realmente essa pessoa ali que bate um pouco mais de frente, que às vezes quer te insistir, quer fazer as coisas do jeito dela, né, dessa pessoa, e você tem que saber dizer não, ou seja, você tem que se posicionar. Aquilo que você não quer, não quer, não faça para agradar o outro, porque depois quem fica no prejuízo nessa história é você. Bom, essas são as previsões. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Escorpião! Vamos lá, Escorpião. Área da saúde 7 de ouros. Olha, saiba tratar com equilíbrio o seu corpo, que você verá os bons resultados. É só você não sair da linha, mas não é uma carta que fala de energias ruins, só que é uma carta que fala que você precisa entrar em consenso com o teu próprio corpo, ter coerência no modo como você se cuida, tá? Área que das amizades é o diabo, a carta do diabo. Essa carta fala da falsidade, essa carta fala da intriga, essa carta fala da mentira. Então, um pouco de cuidado de quem você se aproxima e chama de seu amigo, entendeu? Às vezes pode ser o próprio amigo que tem essa atitude, ou às vezes pode ser alguém que tenta envenenar você contra o amigo, às vezes alguém que tenta envenenar o amigo contra você, mas normalmente é uma amizade, tá? Bom, que não está sendo sincera. Não representa necessariamente que é uma grande mentira. Às vezes, por exemplo, a pessoa não está bem e às vezes ela fala para você que está bem, mas ela não está bem. Às vezes ela não quer falar sobre as dores, as tristezas dela, né? Entendeu? Bom, área aqui da família é a carta do pendurado. Essa carta ela representa muito situações ali que te deixam numa situação presa. Ou seja, você não tem liberdade para agir como quer, quando quer, fazer o que quiser. Então você vai ter que saber lidar com isso, tá?
não é realmente a melhor das semanas aí a nível de família e você vai ter que saber lidar com as coisas que você não consegue fazer, que você gostaria, mas não consegue. A área aqui profissional é a carta do carro. É uma boa carta para quem trabalha com transportes, com deslocamento, entendeu? Sejam eles distantes ou perto, né? Próximos, né? Porque às vezes pode ser um mototáxi ali de bairro, de cidade, não necessariamente algo muito longo, mas traz esse favorecimento. E é uma carta que no geral fala de avanço nos teus projetos, bom desenvolvimento nos teus compromissos, nas tuas coisas, tá bom? Se você vai passar por entrevista, também é uma carta de presença, de bom impacto, de boa figura, mas veja seu horóscopo mensal marca contratação. E se você está à procura de vaga, procure. Essa carta normalmente fala de você encontrando oportunidades para se candidatar, tá bom? A área amorosa é a carta aqui, ó, 8 de espadas. Essa carta fala de situações que não te alegram, basicamente, né? Olha aqui que tem uma mulher que ela tá cabisbaixa e chorando. Não dá, a câmera não pega inteiramente, mas aparenta ela, que ela está chorando. Representa o quê? Que você tem alguma insatisfação aí, não consegue alinhar as coisas do jeito que você queria, pelo menos hoje, no campo do amor, né? E essa carta, muitas vezes, ela fala de você tendo que tomar atitudes que você não gostaria, né? Que você tem que viver situações que você não gostaria e você tem que aprender que nem sempre a gente escolhe o que a gente gosta, mas às vezes o que é preciso, entendeu? E essa é uma frase que resume inteiramente essa carta. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se você não tem alguém, também sabe a situação não te agrada, mas também as coisas não favorecem para haver uma grande renovação. Então, por enquanto, você tem que se recolher um pouco mais e aceitar. Bom, sua cor, eu vou te indicar o lilás e pode recitar 9 vezes versículo da corrente. Dados astrológicos, perdão, conselho especial. Ó, equilíbrio, eu dou e recebo. Então essa carta ela tá falando que você precisa ali rever um pouco mais o modo como você se porta dentro do relacionamento, porque você não está fazendo as coisas de modo a melhorar. Então essa carta ela fala muito ali que tem alguma coisa que está pendente do seu lado para ver a coisa andar mais dentro da vida amorosa. Então é até uma coisa boa, sabe por quê? Porque significa que se você mudar, a tua vida amorosa muda. Pensa no positivo. Se fosse uma coisa fora de você, enquanto essa coisa não mudar, as coisas não mudariam para você. Então, tem esse discernimento. Bom, essas são as previsões. Que Deus te abençoe. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe, não é? Sagitário. Vamos lá, Sagitário. Então, vamos lá. Olha, Sagitário. Na área da saúde, a carta 5 de bastões. Essa carta aqui ela pode falar de dores, viu? Dores musculares, então presta atenção. Ou desconfortos, coisas que te provocam ali desconfortos, fez como se fossem dores mesmo, entendeu? Uh, área aqui das amizades, a carta da morte. A morte fala assim de perdas, normalmente de perda de amizade ou perda de contato. Às vezes não é o final de semana que você consegue ali ter muito contato com as amizades, interagir muito bem com as amizades, entendeu? Então tem ali essa devida paciência, tá? Área aqui amorosa, sim, rei de copas. Normalmente fala de um homem bondoso da família, pode ser um pai, um avô, um tio, que você consegue estar mais em contato, que essa pessoa é mais solidária a você, se compadece mais da sua situação. Então essa é uma carta muito de generosidade, vinda de um homem, normalmente um homem mais velho, tá bom? Bom, área profissional, a carta As de Ouros. Você pode ver aqui que é uma mesa cheia de moedas de ouro e coisas assim, porque é uma carta que representa ouro, que representa, ou seja, lucro, rendimento, né? Se você às vezes está trabalhando ali e precisa disso, você percebe isso, entendeu? Então é uma carta boa nesse sentido, de você perceber ali a, as oportunidades que raiam para ti. Mas normalmente é uma carta de pequenas oportunidades, mas traz aí essa vantagem, né?
no sentido de prosperar, de dar mais movimento aos teus projetos, coisas assim. Se você vai passar por entrevista, também é uma carta de bom impacto, boa impressão, mas veja seu horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, caça sim, porque muitas vezes essa carta representa novos empregos, tá? Área amorosa é o Sol, ótima carta para você, é uma carta de fogo na cueca, de fogo na calcinha. É uma carta de desejo, é uma carta de vontade ali de ver a coisa esquentar, a coisa ficar mais quente entre vocês, né? Diz que você consegue atiçar, você consegue tacar esse fogo, acender a vela da pessoa, né? E com isso esquentar a relação. Então, deixe as coisas mais picantes através da conversa, através do diálogo, através da aproximação. Se vocês já moram juntos, né? Porque eu lembro sempre que essa situação de saúde do Brasil não favorece haver muita aproximação física. Se você está conhecendo alguém, a mesma história, se você não tem alguém, ela é uma carta muito boa para criar esses climas com as pessoas, né? Até para ter mais facilidade na hora de paquerar. Bom, olha, sua cor é o vermelho escuro, pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Olha, conselho especial, lua cheia, retorno das suas ações. Que bom, hein? Então, essa carta fala assim que aquilo que você faz retorna para você. Então, aproveita que a energia está positiva, faça coisas positivas que você vai ver. Porque às vezes a gente tenta agir com positividade, a gente tenta trazer o melhor para a relação, e às vezes a pessoa não colabora, a vida não colabora, imprevistos ocorrem, e com você não acontece isso, né? Aquilo que você faz, aquilo que você vibra, automaticamente contagia o teu final de semana para melhor. Então, é um final de semana que tende para melhorar, para fortalecer, para ressuscitar, reavivar aí os gostos e as alegrias dessa vida amorosa sua, ok? Lembre-se aqui da energia geral ao final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Capricórnio, vamos lá, Capricórnio. Área da saúde é o 3 de ouros. É assim, se você tem algum problema, normalmente essa carta só pede para você buscar auxílio, tá? Alguém ali que de certa forma pode te amparar. Se você não tem nenhum problema, só saiba lidar de modo equilibrado para você não se ver em situações aí que você precisa de ajuda, tá? Área aqui para você das amizades, o 7 de copas. Essa é a famosa carta da ilusão. Cuidado para não se iludir, para não se preencher de expectativas que não correspondem à realidade, né? Ou seja, ficar esperando coisas que não vêm dos outros, ou ficar fantasiando as coisas. Eu recomendo você ver o horóscopo mensal, porque aí você consegue por lá ver um pouco mais como estão as suas amizades, e então você vê se a pessoa está sendo sincera, coisas assim, o que está marcando, né, nessa área para você lá. Olha, área da família é a carta 2 de ouros. O 2 de ouros representa assim aí para você. É assim, não é uma carta de muitos acontecimentos, tá? O que ela representa é mais você tentando manter a boa rotina, o bom clima, as coisas ali em equilíbrio dentro do ambiente familiar. Então é mais esse processo, e a minha intuição fala, é você, as coisas dependem de você. Então, sabe, se às vezes algo vai mal dentro da família, as coisas dependem de você para que possa haver mais equilíbrio. Então, você tem que pôr a sua mão, viu? Mão na massa, mão na obra. Bom, mãos à obra, quer dizer, né? Área que profissional 6 de copas. Essa é a carta da saudade. Pode falar que às vezes você sente falta de alguma coisa no ambiente profissional. Às vezes de um cargo que você tinha antigamente, de um outro trabalho, ou às vezes de coisas que aconteciam e agora não acontecem mais. Às vezes as vendas estavam melhores e não estão. Às vezes as coisas estavam melhores e agora não estão. Enfim, então você vai precisar ir lapidar o seu interior para saber lidar com isso, porque faz parte da vida, né? As coisas não ficam sempre as mesmas. Se você a passar por entrevista, também muito cuidado, porque essa carta pode representar que às vezes você não consegue se soltar por conta de experiências anteriores, né? E se você está à procura de vaga, cuidado também para não ficar criando expectativas
a respeito de coisas que já passaram, oportunidades que já se foram, entendeu? Olha, área aqui do amor, é a carta do valete de espadas. Então, essa é uma carta, entre aspas, um pouco duas caras, né? Pode representar que você não pode confiar muito dentro da vida amorosa, da pessoa amada e coisas assim. Porque essa carta ela pode falar de uma certa falsidade. Pode vir de você ou da outra pessoa, mas normalmente é mais a outra pessoa ali que não joga as cartas na mesa, não fala direto e reto, de modo aberto, né? Então você tem que tomar ali um pouquinho de cuidado, ter um pouco de cautela naquilo que a pessoa te fala, nas coisas que ela te coloca na cabeça. Se você está conhecendo alguém também, cuidado também para que essa falsidade não seja realmente a nível da pessoa esconder quem de fato ela é, em termos de personalidade, ou às vezes até pode ser que também em termos de vida no geral, né? Bom, se você está à procura de relacionamento, não é uma carta muito recomendada, porque se aparecer pode simbolizar gente aí que não é de bom tom para você nesta hora, tá? Bom, olha, sua cor, eu vou te indicar o branco, você pode recitar em 9 vezes o versículo da corrente. Olhe, conselho especial aqui para você. Transbordar, sua taça será cheia, tá? Então, confie nas coisas boas, nas coisas positivas, não é porque algumas coisas aí estão desajustadas. Essa carta normalmente ela fala de um pouquinho de mentira e de falta de sinceridade, mas não tem problema, pelo que eu vejo aqui, as coisas tendem a nesse rumo de ser uma coisa que a gente fala de mentira branca, né? Se fala, tá muito na moda. Ou mentira do bem, eu acho que fica melhor falar mentira do bem, porque senão o povo vai falar que é racismo, falar que é mentira branca. Bom, é melhor assim, mentira do bem, no sentido de às vezes ali umas mentirinhas que são, no fundo, são positivas, entendeu? Então não atrapalham. Bom, mas essa carta fala assim: olha, vibre coisas boas porque você está atraindo energias boas e isso fará diferença. Mas eu vejo isso fazendo diferença mais ali no decorrer da semana do que propriamente já para este final de semana, tá bom? Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe e até a próxima. Lembre-se aqui da energia geral ao final do vídeo, viu? Aquário. Aquário, chegamos a ti, Aquário. Área da saúde é a carta do Rei de Bastões. Excelente carta. Você está assim para dar e vender saúde. Se tem algum problema para melhorar, para sentir um bom avanço. Área aqui para você das amizades é a carta da estrela. Essa carta representa facilidade ali de você lidar com as pessoas, de harmonizar o contato, o convívio, a interação com essas pessoas. Então aproveite, ok? Aproveite porque essa energia só te favorece. E área aqui familiar é a carta As de Espadas. Essa carta representa muito aí um bom momento para entrar em contato. Às vezes pode simbolizar você recebendo notícias de pessoas mais distantes da família, né? Distante seja o distante de convívio, ou às vezes distante de localidade mesmo, tá? Bom, mas essa carta ela é positiva, para ter mais conversa ali, mais interação. A área profissional é a carta da roda da fortuna. Como eu sempre falo, essa carta ela fala dos altos e baixos, né? Então você tem que ter um pouco de paciência, cuidado, não coloque coisas muito importantes no ambiente profissional, porque essa carta já alerta que as coisas são mais instáveis, tá? E por instável, diga-se de passagem, que pode simbolizar às vezes algum prejuízo se você não souber ali medir as suas atitudes, né? Bom, se você vai passar por entrevista, cuidado também, porque essa carta fala de situações ali imprevistas que podem atrapalhar o andamento, então você tem que orar muito e pedir aí que Deus te dê a vitória. E se você está à procura de vaga, normalmente essa carta para mim fala de bicos, tá? Coisas temporárias que você pode aproveitar. Área aqui amorosa é a carta Copa, 3 de copas. Essa carta representa aí amor, sentimentos, demonstração de afeto dentro da relação, facilidade de se unir à pessoa se você já trabalha ou se você, mesmo que você não trabalhe ou outras coisas assim,
essas coisas não interferem, entendeu? Porque diz que você consegue se unir à pessoa, você consegue ali dedicar um espaço e com isso se desfrutar mais aí da vida amorosa, tá bom? Então aproveita aí para se achegar mais à pessoa. Se você vai passar aí, tá conhecendo alguém, melhor dizendo, essa carta representa também bom momento para se aproximar, para fazer o papo rolar, para você se interessar mais pela pessoa e a pessoa se interessar mais por você. E se você está à procura de relacionamento, é uma ótima carta. Pena que nós vivemos essa situação no Brasil, porque do contrário seria uma carta para participar de festas, de conhecer pessoas interessantes, mas como estamos nessa situação de saúde públicas, é mais no sentido de você conseguir sim fazer novos contatos, principalmente pelo meio virtual, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, renove as tuas forças aí, as tuas esperanças e pode se dedicar mais ao ambiente virtual que você vai ter bons resultados, ok? Bom, olha só. Agora, conselho especial. A sua cor eu vou te indicar o lilás. Pode recitar aí 7 vezes o versículo da corrente. Então, conselho especial, ó. Vai chover na sua horta, abundância e prosperidade. Nem precisa dizer muito, né? Essa carta aqui também entra em alinhamento total com esta, que fala de abundância, fertilidade no sentido assim de as coisas crescerem, prosperidade, coisas assim, né? Então essa carta ela fala só que a energia tá boa, ela tende a cada vez melhor, a se desenvolver cada vez melhor e basta você aproveitar, porque é o que eu sempre digo. Deus pode mandar a chuva para você, mas é você quem decide se você quer ficar trancado e não pegar nenhum golinho, né? Então, ou seja, você tem que aproveitar a oportunidade que Deus te traz aí de você se aproximar de pessoas que gostam de você, entendeu? Bom, estas são as previsões. Lembre-se da energia geral ao final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Eu te indiquei cor e quantidade? Eu acho que não, né? Ó, de qualquer forma, a cor rosa, clarinha, tá muito favorável para você e pode recitar 5 vezes o versículo da corrente, tá bom? Agora temos o signo de peixes. Vamos lá, peixes. Área da saúde e a temperança. Então, se você tem algum problema, você pode se sentir melhor, mas ainda não representa a cura, entendeu? Ainda diz que há muito o que tratar. Agora, se você não tem nenhum problema, aproveita porque é uma carta até para descansar mais, relaxar, distensionar o corpo. Diz que há mais favorecimento aí para você quebrar esse gesso, né? Bom, área aqui das amizades, a carta 3 de espadas. Essa carta é a carta da traição, viu? Cuidado se você for fazer coisas com amizades, coisas em grupo, coisas assim, porque essa carta ela pede atenção com essa falsidade. Então reveja essa circunstância. Área aqui da família, ó, 6 de espadas. Essa carta ela pode representar que você se sente uma pessoa um pouco perdida com assuntos familiares, como se você não conseguisse ali estabelecer um norte, entender bem a situação que se passa dentro da tua família, de circunstâncias em família. E é ter paciência e entregar nas mãos de Deus, né? Área profissional, 4 de bastões. Ótima carta, essa é uma carta muito boa para trabalho em grupo, né? Diz que é bom aí para você ver a coisa fluir em trabalhos em grupo, coisas que exigem a cooperatividade de outras pessoas. Aproveita, porque fala de bom andamento também para lidar com os outros. Se você vai passar por entrevista, também diz que você sabe lidar bem aí com a entrevista. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta ela pode representar aí também para você bom momento de receber apoio e ajuda de outras pessoas. É isso que a minha intuição tá falando, tá? Olha, agora área aqui para você, ó. Área amorosa é a carta 8 de copas. Então essa carta ela pode falar ali que você desanima, que você desiste de alguma coisa, que dentro da vida amorosa diz assim que você tende a desanimar, desistir um pouco das coisas dentro da vida amorosa, né? Então toma cuidado aí, redobra as tuas energias, ore para Deus, peça que Deus redobre as tuas energias, a tua força, a tua garra, né?
porque essa carta, ela muitas vezes ela pode pedir aí para você se reabastecer de positividade, porque é uma carta que fala que você tende a desistir um pouco das coisas, abandonar projetos no campo do amor. Então você tem que fazer essa revisão e veja no horóscopo mensal se lá marca para você alguma coisa nesse sentido que você precisa se atentar, tá? Se você está conhecendo alguém é isso, se você não tem alguém, essa carta também pode falar que é um dia que você não tem muito clima para procurar, para tentar se abrir, coisas assim, né? Se este é o signo do teu crush, essa carta aqui pode até simbolizar que é bom nem se aproximar, porque é um dia que a pessoa não dá a devida atenção para esse tipo de coisa, entendeu? Bom, sua cor, eu vou te indicar o azul ciano, pode recitar aí 8 vezes o versículo da corrente e cartas especiais aqui, conselho especial para você. Não seja teimoso, isso pode acabar mal dentro do campo do amor, né? Ou seja, é o que eu falei para você, cuidado, se preencha de atitudes positivas, de pensamentos positivos, entendeu? Porque essa carta ela fala assim que você precisa ter essa atenção, para você não martelar em situações que não são convenientes ou que não são favoráveis para ti, porque essa carta simboliza que você não está fazendo algo tão bem quanto poderia, entendeu? Então aí você tem que rever isso no campo do amor e cuidado com a teimosia, de às vezes não querer enxergar outras oportunidades, outras formas de viver, por teimosia de achar que já viveu tudo ou que não precisa de ninguém, entendeu? Bom, estas são as previsões para você. Não é peixes. Gente, eu tô aqui, só um minutinho. Não, tá tudo certo aqui, eu revi tudo certinho, justamente para eu ter certeza que eu falei todas as áreas aí do teu signo. Mas enfim, é você ter essa sabedoria, é você ter esse discernimento, tá bom? De você de você não ter uma atitude teimosa. Eu, moço, cheguei a mostrar a tua carta, mas ó, não seja teimoso, isso pode acabar mal. Ou seja, cuidado com a teimosia de às vezes não se entregar, né? De às vezes querer tudo da sua maneira. E aí você não tem, você abandona. Então, um pouco de cuidado com isso, porque diz que isso não vai te levar a um bom resultado. Que tá na hora de você rever um pouquinho o outro lado da moeda, mesmo que a pessoa não esteja muito certa, mas está dando que não vai dar bom resultado, então você precisa rever aí para ter uma atitude que possa gerar um melhor resultado, né? Porque no fim das contas o que mais importa é o resultado. Então veja o horóscopo mensal também para você ver lá o que você está deixando de fazer, viu? Porque inclusive eu postei na sexta, eu postei na quinta o vídeo do teu signo, se eu não me engano. Isso mesmo, o vídeo parte 2 que faltava. Ou seja, tá tudo completo lá no canal, ok? Bom, estas são as previsões e agora você já sabe que nós temos aqui. Vamos à energia geral. Deixa eu recolher aqui o baralho, né? Olha o tanto de cartas que eu li, hein? Deixa seu like. Deixa seu like porque, olha, tem que ter disposição, tem que ter gogó para poder falar tudo isso, né? Só pela misericórdia de Deus. Eu tô aqui com a minha garrafinha de água ao lado, ó. Olha o tantinho de água que tem do tamanho da garrafa. Bom, porque a gente tem que hidratar. Então vamos lá. Energia geral para ti. Olhe. Primeiro eu quero deixar um comunicado, porque é Dia dos Namorados, então eu quero desejar a você um feliz Dia dos Namorados, tá bom? Que Deus te abençoe. Quero te lembrar, porque às vezes você não assistiu, às vezes você esqueceu, que eu dei de presente de Dia dos Namorados a consulta gratuita para todo mundo, então ainda tá valendo. Na realidade, tá valendo neste Dia dos Namorados, né? E depois eu vou pensar. Vou pedir, fazer uma oração, pedir para Deus se eu continuo dando
essas consultas grátis, né? Ou se eu retiro elas porque elas dão trabalho, viu? Elas não são fáceis, não, deixa a minha equipe sobrecarregada e tudo mais. Então, se você ainda não se consultou gratuitamente, lembra que é para novos cadastros. Se você já tem cadastro lá de outro tempo aí para você não funciona, é só quem vai cadastrar novos cadastros, quem vai fazer novos cadastros, o link está aí na descrição. Aproveita porque eu não sei se eu vou deixar no ar, tá? E que desejo melhor aí no seu final de semana com esse Dia dos Namorados, tá bom? Mas vamos lá. Olha, se você escolheu a carta do livro, é a carta Shin. Claridade e ascensão são os atributos do progresso. Assim como o sol beneficia a terra, os bons amigos oferecem amizade. É a carta do progresso. É um bom final de semana em termos gerais, para você sentir que as suas coisas avançam, que você progride, né? Nada pior do que ver as coisas andando para trás ou paradas, com obstáculos. Então essa é uma carta que fala que a sua vida flui com naturalidade e positividade também, que é muito importante. Então aproveita porque as coisas pendem para melhor aí, até mesmo aquilo que está difícil, às vezes até mesmo aquilo que está difícil, inclusive no seu horóscopo, mostra ali que você consegue aos poucos avançar, evoluir, progredir, melhorar. Entendeu? Então essa carta acaba até suavizando se no teu signo saiu alguma previsão difícil. Bom, se você escolheu aqui a carta da carta, é a carta Feng. É tempo de muita riqueza e sorte, mas a roda do tempo gira e a plenitude carrega dentro de si o declínio. Aproveite o momento. Ou seja, essa carta ela representa muito assim, que a vida ela tem ciclos, né? Nem sempre a gente é só vitória, é só coisa boa. E essa carta fala muito que é um tempo de coisas boas. A plenitude, você recebendo mais louros, né? Mais glória, ou seja, mais vitórias, as coisas dando mais certo do que de costume, você percebendo ali boas energias nos teus projetos, nos teus assuntos, naquilo que você vai desenvolver no final de semana. E esta carta também, ela suaviza as previsões do teu signo. Seu signo saíram coisas muito ruins. Essa carta fala, essa carta ameniza um pouco. Diz assim que você vai conseguir saborear o melhor que dá para saborear, né? Mesmo se a situação lá estiver difícil, você vai conseguir aproveitar a parte boa. Vai ter ali a parte ruim, mas vai conseguir aproveitar a parte boa também, entendeu? Então, enfim, essa é uma carta boa de regozijo, de vitória, de bênçãos, de alegrias para você em termos gerais aí no teu final de semana. Que Deus te abençoe e agradeço por você estar aqui. E até a próxima. Conto com o teu like, viu? E se você quer a sua consulta grátis, vai aparecer um quadradinho aí na tela que você pode clicar para ir lá para o site, ok? Bênçãos, alma querida, alma bendita!